Doutor Roberto, eu acho que esse outro vídeo da gordura hidrogenada tudo bem, não tem problema. deu algum... Não tem problema. Não tem Mas problema. Você trouxe a gordura hidrogenada. Trouxe, eu acho que é melhor vê-la do que... Vamos falar aqui. Arrepiada de verdade. Quer responder a primeira pergunta, Du? Vamos responder então a perguntinha do nosso querido amigo Otanilo. É isso? Isso, que ele falou do refrigerante do suco, né? Se da barriga. Assim, na verdade, as pessoas que ingerem muito líquido, seja qual for, numa refeição, mais de 200 ml, isso atrapalha a ação do ácido clorídrico. O suco do estômago tem que estar bem concentrado para digerir bem os alimentos, principalmente as proteínas. Se você toma muito líquido, você não tem essa digestão tão adequada. Você dilui demais o suco gástrico. E isso faz com que o alimento chegue mal digerido no intestino e entre em putrefação e você tem estufamento. Então, ficar estufado depois de beber muito líquido pós-refeição, então se recomenda, isso é verdade, agora se recomenda não passar de 200 ml. Qualquer tipo de líquido durante a refeição, que isso não atrapalharia a digestão do alimento. E alimentos como refrigerante e suco, se forem com muito açúcar, né? Aí o açúcar dispara níveis de insulina, tudo aquilo que a gente falou na última pauta, insulina alta, que não consegue jogar aquele tanto de glicose rápido para dentro da célula, é desviado como tecido adiposo. Aí pode contribuir para a síndrome metabólica, para o ganho de peso e as suas consequências. Então, assim, se você fosse dar uma orientação, o ideal, se alimentar e depois da refeição tomar aí alguma coisa. Se quer beber alguma coisa, beba água. E beba no máximo 200 ml. Se puder não passar disso, não tem problema. Mas o Mar está perguntando, depois de quanto tempo? Meia hora, 20 minutos? Ou não? Na verdade, se você quiser beber líquido em quantidades maiores, que não atrapalha a digestão, sempre 1 hora antes e 1 hora depois. Durante a refeição, no máximo 200 ml. E, se possível, água, não precisa ingerir nada que não seja água. Que então, não é que engorda, mas vai atrapalhar a digestão, que é algo importantíssimo. Isso. Vamos mostrar os alimentos ricos em cromo, Carol? Depois a gente fala da hidrogenada para fechar. Olha, os alimentos mais ricos em cromo, tá? Super simples, Carol. Tudo do dia a dia do brasileiro. É verdade. A gente tem cromo no espinafre, a gente tem cromo na banana, na maçã, no tomate, no brócolis, na cebola, na cenoura, nos ovos, na soja, na pimenta malagueta, no arroz integral. Aliás, os cereais integrais são ricos em cromo, por isso que prefira sempre os integrais. Pão integral também. Pão integral, o trigo integral. Eu trouxe o trigo integral, trouxe germe de trigo também, que é rico em cromo, nozes, lentilhas e ervilhas. Então você vê que não tem nenhum mistério. Eu acho que no dia a dia a gente consegue ingerir bastante disso aqui. E não é que tem que comer o dia todo. Vai comendo, Vai comendo, habitue assim, eu vou colocar aos isso na alimentos salada, que contém esse eu coloco cromo. no jantar, esse eu coloco no almoço, esse eu coloco antes do meu treino. Isso. As verduras, de um modo geral, são ricas em cromo. Então, tem uma dieta rica em verduras e legumes, né? Em frutas, né? Então, isso aqui, doutor Roberto, não é para um público só que tenha problema de diabetes ou que tenha aí glicemia alta. É para todo mundo. Todo mundo. Isso é para adequar o consumo de cromo. Eu preciso de ingerir cromo em quantidades adequadas para a minha insulina atuar de maneira adequada. Perfeito. E os alimentos mais ricos são esses. Perfeito. Tá? A gordura hidrogenada, Carol. Por que ela está aqui? O que é gordura hidrogenada? É um óleo vegetal que a indústria descobriu que quando se joga o hidrogênio, ela endurece e vira uma pasta. Então, ela sai do estado líquido e fica no estado não duro, fica um creme. Isso para a indústria alimentícia foi uma descoberta muito bacana para eles, porque isso trouxe um alimento com uma crocância maior. A gordura hidrogenada ou trans, ela deixa o alimento mais crocante. É a mesma coisa, então, hidrogenada hidrogenada e trans é a mesma coisa. Ela traz um pouco mais de palatabilidade, melhora o sabor. O alimento dura mais tempo na prateleira e não esborracha. Então, a indústria passou a usá-la de maneira frequente. E qual é o grande problema? Nós vamos falar onde elas estão. A gordura hidrogenada, Carol, ou trans, ela não cumpre nenhuma função metabólica. A gordura saturada, que é de origem animal, que a gente fala que não pode exagerar na quantidade, mas em pequena proporção, ela tem função. Que é a produção de hormônios. Produção hormonal, ela entra numa cascata de eventos também no sistema imunológico, que é importante, só o seu excesso que não é legal. A gordura poliinsaturada dos óleos vegetais, dos peixes, a gordura monoinsaturada do azeite, das nozes, a mono e a poli também cumprem funções metabólicas importantes. A gordura trans, não. Ela não cumpre nenhuma função metabólica. Zero. Entrou, o corpo não sabe o que fazer com ela, porque não tem destino. Onde ela vai parar, ela é usada apenas como fonte de energia. Entendi. Então, se ela não, por não cumprir nenhuma função metabólica, sobra mais na forma de energia que o corpo não vai utilizar e vai direto para o adipócito da região abdominal.
Entendi. Sem contar que eleva o nosso colesterol ruim, diminui o nosso bom colesterol. Então, a gordura trans, a minha opinião pessoal, que ela deveria ser abolida do planeta. Eu ia dizer ela isso, não deveria existir. Mas, infelizmente, eu sei que a indústria se reciclou, ela colocou uma quantidade bem menor. Porque isso também é importante, o zero, né? que se consta no rótulo não é propriamente zero, é uma quantidade muito baixa, é 0,0 alguma coisa, que a própria Anvisa autorizou usar o termo zero trans, mas por porção daquele alimento. Então, se eu pego um saquinho de biscoito recheado, 2 biscoitos ou 3 seria uma porção, mas ninguém come só isso durante o dia. Vai comer 5, 6? Vai comer outros alimentos que eu vou mostrar, ricos em gordura hidrogenada, e no final a gente está ingerindo gordura trans. Então tem que tomar cuidado, e aqui eu trouxe os principais representantes. Vamos conhecer. O que mais a indústria utiliza como gordura hidrogenada. Eu trouxe primeiro a própria gordura hidrogenada, Carol. Que isso aqui pode comprar. Isso aqui compra em supermercados, em casas, em supermercados de um modo geral. Está escrito como gordura vegetal. Isso aqui é um óleo hidrogenado em câmaras específicas. Olha como é que ela fica. Ela endurece, ela fica uma pasta. É usado para fazer o que isso aí? Isso aqui vira. Doce? A indústria da panificação usa muito. Usa em bolachas, biscoitos, tudo que é recheadinho, ó. Vou pegar isso aqui, é uma delícia, né? Ainda é vendido para as crianças. Isso aqui, ó, ela tá vendo esse recheiozinho? Ó? Isso aí é gordura hidrogenada. A própria massa usa gordura hidrogenada. Então, biscoitos, bolachas, bolos, glacês que cobrem os bolos, os croissants, massa para pastel, muitas indústrias utilizam gordura hidrogenada, margarinas, batatinhas, chips, macarrão instantâneo e a pipoca de micro-ondas. Também? Também. Então, isso aqui, se a gente for analisar, é quase que o dia a dia de muitas crianças. Muitas. Então, a gente está deixando vulnerável um público que vai ter complicações mais futuras, cardiovasculares, e também a predisposição do aumento do abdômen. Porque comeu... E ela não gastou, diretamente estocou. Ela tende a se acumular em tecido adiposo da região abdominal. Tá vendo? Então quando perguntam assim, tem uma pergunta da Bianca, né, Má? Vamos colocar, mas agora uma pergunta que fala assim, mas não pode só um pouquinho de margarina assim passada no pão de manhã, no café da manhã? Não, não pode. Se fosse parar só nessa quantidade pequenininha da margarina no pão da manhã, tudo bem, existe um limite de tolerância, Carol. A gente pode ingerir uma colher. Até 0 alguma coisa, a gente pode ingerir, na verdade, acho que até 2%. Até 1% da dieta pode ser por gordura trans. Você pode ter na sua alimentação até meio a 1%. Isso seria um limite de segurança que a ciência acredita não trazer problemas. É bem pouco. Se for, é uma quantidade baixa. E isso se limitaria a 1, 2 porções, mas o problema é o que come em todo dia. Né? Porque a margarina vai ser no café da manhã, vai ser a bolachinha no lanche, à tarde, vai ser o macarrão instantâneo no jantar, vai ser a pipoca de micro-ondas, vai ser a batatinha, vai ser o bolo. Então, se a gente somar isso tudo, é que vem um problema. Então, e a gordura hidrogenada também, os pães industrializados também têm. E eles são obrigados a colocar no rótulo, né, doutor? Coloca como gordura vegetal hidrogenada. Né? E aí vem a quantidade disso. Geralmente, como se pôde agora utilizar o termo zero para uma quantidade muito baixa, muitos colocam esse apelo, né? Zero trans. Mas tomar cuidado, porque zero trans, se fosse comer só uma porção de um produto. Mas a gente tem que somar tudo que é ingerido durante todo o seu dia, e não propriamente só naquela porção. Entendi. E é aí que eu quis chamar a atenção, porque a gente ainda tem a gordura hidrogenada e trans no dia a dia dos brasileiros. E isso, quem sabe, um dia é eliminado 100%, né? Eu tenho muito orgulho. Não tem nada disso na minha casa nem na minha geladeira. O de vez em quando, até concordo, mas Carol, nem de vez em quando. Porque eu acho que deu brecha por de vez em quando, Entendi. com coisas tão ruins. Eu realmente, nesse ponto, sou radical. Mas, claro, cada um tem o livre-arbítrio e faça a sua escolha. A gente está aqui para mostrar o que faz bem e o que não faz. É verdade. Não é? Vamos colocar uma perguntinha? Só porque essa é muito boa, né, Amada Bianca? Vamos lá. Bianca sempre manda perguntinha pra gente. Um beijo pra você, querida. Vamos lá, vamos colocar na tela a perguntinha. Olha lá. Carol, se comermos a gordura hidrogenada frequentemente, pode levar a algum tipo de câncer? Boa pergunta. Tem estudos, doutor Roberto, que fazem essa relação? Com câncer, não especificamente, mas com doença cardiovascular, sim. Né? Uma dieta muito rica em gordura hidrogenada, ela aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, de aumento do colesterol, de doenças ligadas ao aparelho cardiovascular. Então, mais infarte, mais tendência a entupimento dos vasos sanguíneos de outras regiões, que não sejam só da coronária. Então, com doença cardiovascular,
Sem dúvida, já existe. Tá. O que existe um perigo, os óleos de um modo geral, que a gente usa para fritura, né, quando o óleo é aquecido em temperaturas muito altas, isso acontece quando a gente vai fritar alguma coisa, então também condeno muito as frituras, Carol, acho que não deveriam ser usados com tanta frequência, muito de vez em quando, e se puder evitar melhor. Existe uma substância que se forma na gordura muito aquecida chamada acroleína. A acroleína, os estudos referem sim maior risco de câncer. Tá? Aliás, que a gente pode fazer mais para frente uma pauta, Carol, eu estou vindo de um congresso agora, né, que teve de quarta a sexta-feira aqui em São Paulo, foi o Congresso Brasileiro de Nutrologia, o 18º, e vem profissionais de todo o Brasil, inclusive do exterior, para palestrar. A gente pode fazer uma pauta só sobre o que a ciência está concluindo sobre alimentos que protegem, quais os erros aumentam o risco de câncer, doença cardiovascular. Isso tudo a gente pode já fazer isso. Tem. O que realmente tem de estudos, Carol? Estudos, quando a gente fala, os mais importantes são chamados de meta-análise. O que é meta-análise, Carol? Porque surgem estudos muito mal feitos ou muito pequenininhos, com 3 ou 4 participantes, e que a ciência não utiliza como uma verdade científica. Entendi. Tá? Então, os estudos muito pequenininhos, eles nem sempre coordenam todo o raciocínio científico. Então, o que são estudos de meta-análise? E nos congressos se discute muito isso, eu acho bacana. Pegue todos os estudos falando de um mesmo tema. Tá. Será que isso causa câncer? Será que isso traz diabetes? Será que isso aumenta o risco de doença cardiovascular? Primeiro que existe uma seleção de estudos muito mal feitos que nem entra nessa análise. Entendi, já caiu. Conflitos de interesse, pesquisadores que estão vinculados à indústria, a produtos. Então, isso é tudo excluído. E aqueles que têm o desenho bem feito, né, que são realmente criteriosos, desses, pega 1000, sobram 100. Desses 100 ou 10 que sobram, o que eles estão falando? Entendi. Aí, se desses 10 tem 9 falando a mesma linguagem e um falando contra, a gente vai nos 9. Entendi. Então, isso a gente pode discutir em pautas futuras. O que os estudos estão mostrando? Tá? E só para encerrar, que eu queria dar uma dica de nutracêuticos que a gente falou do cromo, que podem trazer um benefício para quem está fazendo atividade física e uma dieta adequada, na diminuição da circunferência abdominal. A L-carnitina, que é um aminoácido encontrado em peixes, né? É também prescrito, né? É natural, é um nutriente, em dose nutracêutica um pouco acima do que se encontra no alimento. Tá. Isso tem que ser prescrito por nutricionistas e médicos, tá? Certo. A carnitina pode potencializar a busca da gordura corporal, principalmente na região do abdômen, antes de um treino de aeróbica, por exemplo. O óleo de cártamo, também alguns estudos mostraram aí uma diminuição da circunferência abdominal comparado a quem participou do estudo e não usou. A folia magra, que é um fitoterápico, que também os estudos mostraram, um estudo comparativo com 2 grupos, e mostrou que o grupo que fazia atividade física e fazia dieta, 2 grupos gordinhos com barriguinha. Ambos foram colocados para fazer dieta e atividade física. Para um deram placebo, pílula de farinha, e para outros deram a pílula com a folia magra. No final do estudo, os que tomaram folia magra, ambos fazendo atividade física e dieta. O grupo da folia magra teve uma diminuição um pouco maior da circunferência abdominal, comparado ao grupo que não usou. Então, provavelmente potencializa a busca da gordura visceral. Que legal. Né? Isso prescrito por profissionais da área da saúde. Vamos fazer uma pauta também, então, só sobre esses nutracêuticos. Os nomes, né, quais são eles e para que... Falei os que são os que têm algum embasamento em termos de Acho legal a gente estudos, mostrar. Né? Claro que tem que procurar o médico, gente. Claro que tem que passar aí pela visão da nutricionista, que vai fazer um cardápio super bacana, fazer os seus exames. E tudo isso a gente consegue... através da orientação e fazendo atividade física e alimentação saudável. Não adianta também querer os nutracêuticos, querer... Não existe milagre, Carol. Não tem milagre. Não. Tem que suar a camisa, gente. O que mais estudos estão mostrando? O hábito, Carol. Atividade física, alimentação balanceada é o pilar. É o caminho. O resto são complementos que a medicina pode te ajudar. Verdade. Com prescrições adequadas, doenças que a gente diagnostica porque estão levando a um problema maior. Sim. Essas patologias, o diabetes, a hipertensão, as lipidemias, e hoje, a resistência à insulina. É dia do coração. Eu acho que é hoje o dia do coração. Não sei, depois eu vou perguntar para as meninas, mas é algo assim. É hoje, não é? É hoje, né, Jaque? Hoje é o dia do coração. Então, bacana que a gente tocou nesse assunto. Cuide bem do seu, né, Carol? Ah, com certeza. Doutor Roberto, eu preciso encerrar. Vamos lá. Queria. Tão bom, né? Quero agradecer a todas as perguntas que chegaram. Vou passar para vocês um site que o Dr. Roberto cuida com o maior carinho. Vale a pena acessar, porque boas orientações, isso é que faz diferença na nossa vida. www.nutrasaude.com.br nutrasaude.com.br. E vou dizer uma coisa importante. Veja lá se o CRM do médico que você está indo está ok. Temos tido muitos problemas com médicos, infelizmente. Minha equipe está atenta a isso, mas às vezes nós, como pacientes, não estamos. Prestem atenção
nesse CRM, se o CRM não está cassado, se ele está ativo. Isso é muito importante. Obrigada mais uma vez. Beijo enorme. Eu que fica agradeço, para assistir Carol. a Malu, que hoje Beijo a culinária vai ajudar muito. Incrível. É inesquecível, porque eu não esqueço nenhuma aula dele. Doutor Roberto Navarro, seja bem-vindo. Tudo bom, Carol? Mais uma vez, tudo certo. Tudo que bom bom. tê-lo aqui. Bom quem tá Tão em bom casa. quando chega a segunda-feira que você está aqui. Você sabe que eu gosto muito e todo mundo que assiste o programa também. Eu fico feliz. Até os nossos convidados, Vanessa, né, micropigmentadora, tá aí, falou, ai, adoro quando esse médico tá aqui. Isso é o máximo, né? Isso é muito bacana. Lembrando que o querido doutor Roberto Navarro é clínico geral e nutrólogo, por isso a gente aborda sempre essa parte de alimentação ligado a outros assuntos, a outros probleminhas. E claro, a gente consegue unir as coisas e chegar aí num diagnóstico, digamos assim, né, doutor? É verdade. Vamos lá, por onde você quer começar hoje a nossa aula? Bom, vamos dar continuidade, né, Carol, que é o que você falou. A pauta passada eu correlacionei os erros da alimentação, não só o total calórico do que a gente come, mas Sim. escolhendo erradamente os carboidratos de alto índice glicêmico e carga glicêmica alta, açúcares, doces refinados, massas, pães, a gordura ruim, que é a gordura em excesso, a saturada, do bacon, dos embutidos, da carne gordurosa, isso influenciando em facilitar o acúmulo, não só engordar no peso, mas jogar a gordurinha com mais rapidez ou com mais facilidade para a região abdominal. Explicou do glucagon, nome estranho, né? Glucagon, não esqueça nunca mais, é glucagon. São dois hormônios, a insulina e o glucagon, que tem que trabalhar em harmonia. A insulina estoca e o glucagon busca o estoque. Estoque, quando eu falo, é tecido adiposo. Tá. Né? Então, hoje, o que faltou? Por isso que eu achei bacana fazer essa continuidade. Vamos falar da gordura trans, a famosa gordura hidrogenada. Séria, né? Que ainda é um problema enorme na alimentação, em outros países totalmente proibido. No Brasil, a indústria diminuiu um pouco, mas não eliminou 100%. Então, eu vou dizer o que ela traz de prejuízo. Inclusive, ela facilita muito o aumento da gordura abdominal também. Vamos falar do fator estresse também. O facilitando, sim. O estresse, né? engorda ou facilita o aumento de adiposidade? Sim. Infelizmente, Carol. Vamos falar disso e vou falar de a importância não só dos alimentos saudáveis, que a gente já falou na outra pauta, das fibras, da boa gordura, da boa proteína, mas vou falar do cromo, que é um mineral fundamental para que a insulina tenha sua ação adequada. A insulina tem que jogar sempre a glicose para dentro das células, para que as células queimem essa glicose. Entendi. Se sobrar glicose que não foi para dentro da célula, ela vai como reserva para o tecido adiposo. Então, vou falar quais alimentos são mais ricos e, às vezes, o uso da suplementação quando necessário. Vamos, então, começar com um videozinho que vai explicar mais ou menos aí o que está acontecendo. Quem se identificar vai mandando perguntinha. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, aí, Carol, primeiro vamos falar do estresse, então? Vamos. Deixa rodar esse vídeo, ó. Nós temos centros no cérebro, tá? Que vão ter uma correlação direta com a suprarrenal, que é uma outra glândulazinha que foi mostrada aí. A suprarrenal liberando substâncias no sangue, eu vou explicar quais são essas substâncias, indo para a corrente circulatória e indo para o tecido adiposo, aumentando as células de gordura. Isso são células de gordura? Isso são células de gordura, é o tecido adiposo que vai crescendo. Imagine isso na nossa barriga, ainda vai mostrar aqui ela infiltrando, ó, aqui na barriga, ela infiltrando as fibras musculares e aumentando a gordura chamada intraabdominal. Certo. Né? Se quiser depois ficar rodando este vídeo de novo, vamos lá. Enquanto você Os fatores de estresse ambiental, Carol, o que é fator de estresse? Tudo aquilo que o corpo humano interpreta como um desequilibrador das funções do nosso organismo. Então, o estresse ele pode ser físico. Então, como estresse físico, eu vou citar, por exemplo, poucas horas de relaxamento e de sono. Eu acho que o maior fator de estresse hoje que a gente tem visto são noites mal dormidas, né? Tem pessoas que começam a ter uma insônia crônica. E isso ficou comprovado por estudos que poucas horas de relaxamento para o cérebro, no dia seguinte existe uma produção maior de um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio produzido pela glândula suprarrenal. Então, aqui no nosso cérebro existem hormônios produzidos dentro do cérebro que essa seria a suprarrenal, É a suprarrenal, né? Acho que passou aqui, ela fica acima do rim, é uma glândulazinha pequenininha. No dia seguinte, a suprarrenal aumenta a produção do cortisol. O que esse cortisol faz, Carol? Na verdade, o cortisol é um hormônio que nos prepara para uma luta. Né? Então, se você tem um fator
estressor, e vamos pegar outros fatores estressores, além da noite mal dormida, a meta para bater, a conta para pagar, o boleto bancário, o emprego, o chefe, as metas a serem cumpridas. Para o corpo humano, isso é um desafio. É o mesmo desafio do homem antigo, lá da pré-história, que tinha que sair da caverna para caçar e dava de cara com um animal onde ele tinha que matar para se alimentar dele. O ambiente era totalmente inóspito, né? Totalmente inseguro para o ser humano. Só que esse fator de estresse, quando ele é pontual, você teve aquele fator de estresse por 1 minuto, o corpo humano te prepara para essa guerrazinha, para você ter força física, lutar contra o inimigo, liberando na sua corrente circulatória substâncias como adrenalina, norepinefrina e o próprio cortisol, que a princípio tentam fazer você ter mais força física para poder vencer essa guerra. Se a guerra é vencida em 1 minuto, o primitivo lá que caçou a caça e voltou para a caverna, tudo volta ao que estava antes, sem problema nenhum. Só que hoje a gente não tem esse animal, mas temos o dia a dia estressor, inclusive as poucas horas de sono. E isso para o organismo é péssimo, porque ele interpreta que a guerra não foi vencida. Se essa guerra não foi vencida, ele já te prepara para uma guerra que não vai durar mais 1 hora, nem 2 horas. Essa guerra, ela vai ser contínua. Então o que o corpo humano pensa? Não podemos perder uma guerra se a gente entrar nessa luta física por falta de combustível. Então a gente tem que começar a poupar um combustível de reserva para justamente nessa guerra eu não perdê-la por inanição. O maior tecido de reserva de combustível no corpo humano é o tecido adiposo da região do abdômen. Então, tipo e esse é o assim, problema. Rolou o estresse, rolou um problema, produziu cortisol. No momento que produzir esse cortisol em excesso, isso todos os dias, noites mal dormidas, problemas e o corpo já pensa, vamos estocar gordura porque vamos precisar dessa gordura. Isso. E automaticamente estoca. E automaticamente aqui. Exatamente. Porque beleza, é o tecido, é a região onde cabe mais reserva. A gente pode ganhar gordura no braço, nas pernas, mas a região do abdômen é onde se consegue estocar mais. Entendi. Então, realmente, o fator de estresse pode favorecer o aumento da gordura abdominal? Pode. Então, se você está dormindo mal, procure teu médico, o porquê disso, se é, às vezes, uma insônia crônica, tem que, às vezes, ser medicada, dependendo de cada caso, não propriamente com medicamentos, técnicas de relaxamento, a gente tem que ter momentos de lazer, Carol, a gente não pode levar essa vida maluca de achar que a gente tem que estar sempre batendo a meta da meta. Sério, momentos de lazer, relaxamento, música, yoga, atividade física leve a moderada, Carol, ajuda a controlar níveis de cortisol. Olha. Atividade extenuante de grande esforço, não, pode aumentar o cortisol. Mas é uma atividade leve a moderada, relaxante, eu acho fundamental. Agora, isso, sem dúvida, favorece. Para a gente descobrir esse cortisol, se ele está alto, temos que dosar no sangue, através de exames de sangue. Existem exames de sangue, pela análise do sangue, pela análise da saliva, ou até pela análise da urina. Né? E alguns fatores que elevam o cortisol secundariamente sem ser por estresse. O uso de alguns medicamentos, uso de anticoncepcional, que aí não é de causa direta do estresse. Aí quando o médico pede esse exame, ele tem que saber interpretar dentro dos dados que o paciente passa, né? Mas dá para se ter uma noção, sim, dos níveis de cortisol sanguíneo, sem sombra de dúvida. Vamos colocar então uma perguntinha no Insta, vamos ver de quem que é, acho que é da Kelly, né? Kelly, um beijo pra você. Vamos ver o que ela quer saber, olha lá. Aqui, ó. Por mais que eu tenha uma boa alimentação e pratique exercícios, o fato de andar muito estressada ainda pode causar aquela gordurinha abdominal. Ela ainda tá dando uma piscadinha na foto. Linda, Kelly. Obrigada. Segura, doutor Roberto. Vou dar um recado, já volto. Vamos responder a perguntinha da Kelly, que estamos falando da gordura abdominal. E eu sei que é a preocupação, porque quando me mandam um recado, Carol, como é que eu perco a gordura abdominal da barriga? É o que todo mundo pergunta diretamente. Então, assim, com certeza com essa aula isso vai ajudar muito. Depois a gente tem outro vídeo, né, doutor? Tem. Para explicar outras coisas que também estão envolvidas. Hidrogenada. Gordura hidrogenada. Ai, meu Deus, é tanta gordura. Segura, doutor Roberto. Vamos então para o bate-papo com o doutor Roberto e a gente vai responder a pergunta da Kelly e em seguida já vamos para um segundo vídeo muito legal. E aí, doutor, é o que ela falou. Ela come direitinho, ela pratica atividade física e ela olha no espelho, tem a gordurinha. Existe o próprio fator de estresse, que pode ser contribuinte, se ela tem realmente fatores de estresse contínuo e às vezes uma tendência genética também, Carol. A conformação corporal também a gente herda da família, né? Familiarmente, né? Dos pais, dos avós. Então tem pessoas que têm uma composição corporal típica,
genética, de ter mais gordura na região abdominal, ou ter uma perna mais gordinha, ou ter um braço mais fino. Então, quando é tendência herdada, não se tem como influenciar. Mas, sem dúvida, continue fazendo atividade física, continue tendo uma alimentação adequada, porque é aí o seu grande... a sua arma para que não piore, porque se já tem a predisposição fazendo tudo certo, mas o estresse pode influenciar sim, Carol. Né? Tem chazinhos mais relaxantes. Verdade, antes de dormir um chatão bom. Chazinho de camomila, né? Tem a fitoterapia que ajuda também no relaxamento, aí conversa com um profissional especializado. Vou conversar com as meninas, vou ver se a gente traz uma pauta aqui com técnicas de relaxamento. Há algum tempo a gente quer fazer isso e olha, gente, acaba sendo uma orientação médica, né? Tenha técnicas de relaxamento, relaxe, porque isso vai ajudar muito. Então pode deixar que a gente vai te ajudar. Vamos trazer uma pauta bem legal. Vamos então para o nosso segundo vídeo. Vamos falar da gordura hidrogenada, então? A gordura hidrogenada. A tal da gordura hidrogenada, Carol. A gordura hidrogenada, ela foi, na verdade, uma invenção da indústria, né? Eu vou falar primeiro do que é, depois o vídeo roda. Então vamos segurar essa aqui. Segura um pouco o vídeo aí. Primeiro, só para entender qual que é o estrago que ela traz. Se não me engano, esse aqui é o do... Eu vou falar do cromo. Eu acho que é o outro vídeo. Tá. Vamos falar do cromo primeiro, então? Vamos falar do cromo. Daqui a pouco a gente volta. Então vamos nesse aqui mesmo, Mar? Vai. Pode deixar. Vamos nesse aqui, nessa sequência mesmo. Tá, depois eu falo da gordura hidrogenada. Porque eu acho que a gente tem os alimentos ali na mesa para mostrar também. Por que eu quero falar do cromo, Carol? O cromo é um mineral que facilita muito a ação da insulina. Né? A insulina, ela é o hormônio que precisa agir com bastante eficiência para jogar glicose para dentro da célula quando a gente se alimenta. Tá aqui o alimento chegando, ele vai virar glicose, ele vai virar carboidrato, vai entrar no corrente circulatório, só que essa glicose tem que parar dentro das células para serem queimadas. Porque se sobrar muito no sangue, vira reserva de tecido adiposo. Então, o cromo, o pâncreas, quando ingere o carboidrato, libera insulina. A insulina cai no corrente circulatório, que é esse izinho, a glicose caminhando junto, eles têm que entrar, a glicose tem que entrar dentro da célula, que é uma célula, imagina o seu músculo, precisando de energia para poder trabalhar. O cromo, ele tem que estar presente dentro da célula para que a insulina consiga fazer a sua ação. O cromo acopla em receptores, onde a insulina, depois que acopla, essas portinhas vão se abrir e a glicose vai entrar. Então, se não tiver o cromo, problemas acontecerão. Então, uma dieta pobre em cromo pode dificultar a ação da insulina. E a gente vai falar quais são os alimentos mais ricos lá em cromo. Agora, uma pergunta, na bancada. Doutor Roberto, se quiser, pode fixar nessa imagem, nessa parte do vídeo. Todas as pessoas que foram diagnosticadas, então, com diabetes, né, que é um assunto que a gente já falou algumas vezes aqui no programa, tem problemas com esse cromo ou é porque a gente não produz, a gente tem que ingerir aí alimentos que tenham cromo, nosso corpo não produz. Não produz, a gente precisa da ingesta alimentar, só que a quantidade que é necessária é muito baixa. É muito raro encontrar casos de deficiência de cromo em termos alimentares, não é uma carência muito frequente. Existem alguns pacientes que têm um risco maior. Então, pacientes que estão recebendo nutrição por sonda em hospitais, precisa ser acrescentado o cromo nessa bolsinha lá do alimento integral. Uma dieta muito rica em refinados, olha como é um ciclo vicioso, Carol. A dieta muito rica em açúcares, o próprio açúcar em si, o açúcar branco, a farinha branca refinada, os doces. Uma dieta muito rica em açúcares aumenta a excreção urinária do cromo. Quem tem uma dieta muito rica em refinados, em açúcares, perde mais cromo na urina. Existe uma excreção maior daquilo que eu comi. Então, olha que boicote. Eu já estou ingerindo uma alimentação que exige uma ação da insulina melhor, porque quanto mais glicose no sangue, vindo desses carboidratos que eu citei, mais a insulina vai ser liberada. A insulina tem que dar conta de jogar rápido essa glicose para dentro da célula. E precisa ter o cromo. Precisa do cofator chamado cromo. Então, uma dieta rica em açúcares exige que o paciente tivesse uma dieta mais rica em alimentos ricos em cromo, para poder haver essa, pelo menos, compensação. Nesse caso, ele ainda libera mais. Libera mais, Então, não que o cromo trate diabetes, não que o cromo trate propriamente a gordura abdominal. Eu estou querendo chamar a atenção do uso adequado de alimentos com cromo, evitando os alimentos ricos em refinados, para não ter a predisposição dessa insulina não fazendo a sua ação adequadamente na célula, desviar essa glicose que sobra para tecido adiposo. Por falta de cromo. Por falta de cromo. Mas nós vamos falar quais são os alimentos mais ricos e, em alguns casos, usar a suplementação quando necessário. E, doutor Roberto, nesse caso, a gente começa a pensar uma coisa, vai ligando a outra, também é através de exames de sangue que a gente descobre se esse cromo
está em quantidade adequada. Na verdade, assim, não se dosa tanto cromo no sangue para saber se você está ingerindo de maneira adequada, porque as técnicas laboratoriais não conseguem dosar o total de cromo que está dentro do seu organismo. Entendi. Então, não é uma dosagem, assim, habitual em consultório, não, Carol. É uma suspeita mesmo do médico. A gente sugere sempre que o paciente com diabetes tenha uma alimentação mais rica em cromo. Aqui até um alerta, Carol, bom ter falado. O diabético do tipo 1, que usa insulina como tratamento, se ingerir suplementos de cromo, a insulina vai agir de uma maneira tão intensa que ele vai ter hipoglicemia. Então, pacientes diabéticos do tipo 1 que usam insulina, não usem suplementos de cromo, ele é contraindicado. Tá. Aliás, a suplementação, Carol, que é um artifício, que a gente chama de nutracêutico. Que é o comprimido, né? É todo nutriente prescrito numa dose maior que se encontra no alimento, em cápsula, em líquido, seja como for. Isso aí é um ato que tem que ser feito sempre, a prescrição, com profissionais de área da saúde, médicos e nutricionistas, tá? Porque o uso sem orientação, o cromo em doses altas como suplemento, não no alimento, Carol. Por isso que eu gosto de falar sempre do alimento como um fator principal, tá? A suplementação em doses altas, o cromo, ele, quando passa pelo rim, ele também é excretado quando em excesso pelo rim. Entendi. Ele tem um efeito pró-oxidante, ele pode levar à oxidação do rim, que é um estrago renal em doses altas por muito tempo. Em doses suplementares não muito altas, com orientação médica, ou de nutricionistas, eu acho que não tem nenhum problema. A saúde. Mas se os alimentos nos dão esse cromo, vamos caprichar mais neles, né?